Bom dia, meu nome é Assad, eu sou membro da equipe do Dr. Sharif Moisés de cirurgia e eu cuido muito da parte de suporte circulatório. Queria agradecer o convite para poder estar falando para vocês e eu vim falar de um tema que me empolga muito, que é o suporte circulatório de longa permanência. Hoje a gente tem poucos implantes no nosso estado, mas no mundo isso já é corriqueiro e já é uma realidade da prática clínica. E eu vou falar um pouquinho da história desses dispositivos e um pouquinho de como a gente vai reconhecer os pacientes que precisam desse suporte e os que podem receber esse suporte circulatório de longa permanência. Ele começou a ser desenvolvido desde da década de 40, 50, quando o Gibbon desenvolveu a máquina de circulação extracorpórea que a gente usa hoje em ou na maioria das cirurgias cardíacas aqui do estado. Desde então, vários pesquisadores, cirurgiões, bioengenheiros da época tentaram desenvolver uma máquina que substituísse completamente o coração e que desse uma qualidade de vida para as pessoas viverem adequadamente. Várias tentativas foram feitas. Na década de 70, final de 60 e 70 até 80, quando o transplante cardíaco diminuiu um pouco por conta da rejeição, até a descoberta e introdução da ciclosporina, esses dispositivos tiveram um investimento muito grande para estudo e desenvolvimento, principalmente nos Estados Unidos, Alemanha também. E isso transformou esses dispositivos em ideias de maluco, em dispositivos que realmente poderiam ser testados em pessoas. Eles se desenvolveram desde então, com a primeira geração deles que imitavam o fluxo do coração, que era um fluxo pulsátil, mas eram enormes e inapropriados para a pessoa ir para casa, ou quando tinha muito problema mecânico com as válvulas, com os pistões, e não foi muito bem aceito na prática clínica. Um deles conseguiu um uso adequado na prática clínica, e aí começou a primeira geração dos dispositivos. Esse dispositivo, ele era grande, precisava do implante abdominal, era implantado em pacientes muito graves e tinha uma sobrevida em um ano em torno de 60%. Para os pacientes que eles implantavam, que eram aqueles pacientes que precisavam do transplante cardíaco e não tinham essa disponibilidade, estavam no hospital com drogas e há meses dentro de hospital, foi um dispositivo que mostrou, principalmente num trabalho científico que hoje é um marco para os dispositivos, o rematch, que a gente poderia seguir nesse caminho, que a gente ia ter resultado bom. Depois de então começou a se pensar em dispositivos menores, para cirurgias serem menores, o implante menos cruento, e aí a gente começou a usar o fluxo contínuo. Esse fluxo contínuo permitia a gente excluir toda a parte mecânica, de pistão, de válvula, que era o que dava mais problema. E no final da década de 90 e no início dos anos 2000, a gente passou para a segunda geração de dispositivo, que é uma geração bem menor, com o fluxo contínuo. E aí ficou a pergunta se o fluxo contínuo era benéfico ao organismo das pessoas ou não. E esses dispositivos, contrariando a maioria das pessoas na época, mostrou uma qualidade de fluxo, uma qualidade de vida para os pacientes muito melhor do que os de primeira geração. E aí começaram a ser utilizados na prática clínica, no final da década de 90 e início de 2000.
O maior representante dessa segunda geração é o HeartMate 2, o dispositivo americano, e o Encore, que é um dispositivo alemão. Esses dois dispositivos foram amplamente usados e estudados. Alguns estudos foram para pacientes como ponte para transplante, para levar o paciente até o transplante com funções orgânicas preservadas, e outros estudos foram feitos para terapia de destino, que é esse paciente viveu a vida, o resto da vida dele, com o dispositivo. E a gente conseguiu ver que a terapia de destino era uma possibilidade para esses pacientes. Nem todo paciente precisava de ser feita uma ponte para aguardar o transplante, mesmo porque a oferta de órgãos não é tão grande quanto os receptores que tem, com o crescimento da insuficiência cardíaca, melhora de tratamentos, tudo que vocês já sabem. E agora a gente está numa fase que a gente está tentando melhorar mais ainda a biocompatibilidade. Já são aparelhos que podem ser implantados dentro do pericárdio. Não precisa de fazer dissecção de músculo, de abdômen, mesmo que pouca, de pleura. São dispositivos que podem ser implantados dentro do pericárdio. Essa é a terceira geração. O que mudou da segunda para a terceira geração? É como proporcionar esse fluxo. O fluxo pulsátil, o fluxo contínuo da segunda geração era através de um rotor axial. E agora, da terceira geração, é uma bombinha centrífuga. E isso melhorou a performance da bomba, podendo diminuir um pouco mais o tamanho desses dispositivos e melhorando os resultados. O grande trabalho que jogou o principal representante dessa terceira geração de dispositivo no mercado é o Momento, que mostrou menos problemas mecânicos e menos eventos cerebrais com a bombinha da terceira geração, que nesse caso era o HeartMate 3. Para onde que a gente vai agora? Provavelmente tornar esses dispositivos mais biocompatíveis e tratar um dos principais incômodos dessas bombas, que é carregar a bateria do lado de fora do corpo. Isso é incômodo porque o cabo da bateria sai através da pele e isso precisa ser cuidado. E a maioria das vezes que tem problemas, essas bombas hoje em dia, é por infecção local ali. Então, para onde está indo o trabalho agora? O esforço dos pesquisadores e da indústria é desenvolver uma bateria que seja recarregável dentro do corpo. Na verdade, já está desenvolvida. É tornar isso real na prática clínica e compatibilizar mais ainda o dispositivo com o corpo, para diminuir as complicações na célula sanguínea a longo prazo. E isso está sendo feito retomando o princípio lá da primeira geração, que é pensando em compatibilizar o fluxo pulsátil sendo gerado por essas bombinhas.